Olá, turminha! Olha eu aqui novamente com vocês hoje, terça-feira, 24 de agosto de 2021, trazendo nossa aula de língua portuguesa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos à nossa correção, tá? Como de costume, não é? Vamos à nossa correção. Depois eu vou trazer para vocês a leitura do texto e vamos também trabalhar, além do texto, além do vocabulário, vamos trabalhar a gramática, tá? Lembrando que o nosso principal assunto, né, em gramática, em português, não é, dessa unidade, é substantivo, certo? Então, vamos à correção, aí depois a gente mastiga mais um pouquinho esse assunto. Correção da atividade de quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Então, a atividade trouxe a melodia, né, a canção da Girafa Gerafina. Pois bem, coloquei a página 107 porque lá na 108, a primeira questão, na letra A, era justamente na 107. Você ia voltar na canção, ia circular as palavras que iniciam com a letra G, tá? Por isso que eu coloquei logo a 107. Então, é o seguinte, deixei para vocês a atividade da página 108. Logo na primeira atividade tem responda. Em letra A, circule na canção as palavras que iniciam com a letra G. Todas as palavras aqui na canção da Girafa Gerafina que começam com a letra G, vocês deveriam circular. Então, foram circuladas aí 11 palavras. Girafa, gerafina, girafa, gerafina, gira, gira, gerafina, girafa, gira, gira, gerafina. Pois bem, tem aí 11 palavras circuladas, né? Porém, na letra B, você vai escrever apenas 3. Por quê? Porque muitas dessas aqui estão repetidas. Então, quando eu for escrever na letra B, eu não preciso repeti-las. Então, eu só vou escrever as 3 palavras. Girafa, vou separar a sílaba. Girafa. Segunda palavra, gerafina. Gerafina. E a última, gira. Escreva a palavra gira, bota um tracinho e separo. Gira. Tranquilo? Ótimo. 2. Substitua o símbolo, que é esse asterístico aí, essa estrelinha, né? Por G ou J. Depois escreva as palavras, completando as frases. Então, eu tenho aí jaca, sujeito, geladeira, gelo, sujo, imaginação. Basta que eu coloque o G ou o J no início dessas palavras. Coloquei, aí eu vou completar as frases. Letra A. A geladeira está quebrada. Geladeira com G. B. Geraldo é um sujeito gentil. Sujeito com J. C. Suco com bastante gelo é delicioso. Gelo com G. D. O sofá está todo sujo de sorvete. Sujo com J. E. Gabriela usa sempre a criatividade e a imaginação nas brincadeiras. Imaginação com G. E F. A jaca é doce. Jaca, escrito com J. Certo? 3. Resolva as adições e substitua o resultado pela palavra correspondente do quadro abaixo. Então, o que é que tem aí? Tem um quadro
com uma numeração e uma palavra. 14, geleia. 10, gelo. 12, tigela. 15, traje. 8, gema. 16, 18, né? Deixa eu ver o livro, porque aí tá difícil pra mim. A tela fica bem miudinha aqui. Então, é 8, gema. 18, pajé. 9, canjica. 11, jipe. 5, relógio. E 3, gigante. É por causa do óculos, tá, gente? Por causa do grau. O meu grau é pra longe. Aí, quando fica muito perto, ele embaça. Então, tem o quadro. Cada palavra com a numeração. E embaixo eu tenho algumas adições, né? Algumas somas. Da letra A até a letra J. O que é que você tinha que fazer? Somar, descobrir o resultado, procurar, colocar o resultado no quadrado e procurar qual é a palavra correspondente àquele resultado. Então, ficou assim. Letra A. 8 mais 3. 8 mais 3, 11. Coloco 11 e procuro a palavra número 11. É jipe. Aí eu escrevo jipe. B. 9 mais 3, 12. Tigela. C. 4 mais 5, 9. Canjica. D. 3 mais 2, 5. Relógio. E. 7 mais 8, 15. Traje. F. 7 mais 7, 14. Geleia. 5 mais 5, na letra G, eu tenho 10, que é gelo. Letra H, 9 mais 9, 18. Pajé. I, 4 mais 4, 8. Gema. J, 2 mais 1, 3. Gigante. Então, a sequência correta foi a seguinte. 11, jipe. 12, tigela. 9, canjica. 5, relógio. 15, traje. Do outro lado. 14, geleia. 10, gelo. 18, pajé. 8, gema. E 3, gigante. Tranquilo. Não fez atividade? Que foi trabalhando a ortografia, né? Palavras com G e J. Aí, além dessa atividade, no nosso livro Sucesso, né? Trabalhamos aqui o texto e a canção, né? Da girafa Gerafina, cara torta, perna fina. Além disso, deixei para vocês a atividade no nosso livro Aprender Mais, tá? Porque falamos sobre emprego do G e do Gi. Tem aí gema, geladeira, girafa, girassol. Aí na página 53 já vem logo a primeira atividade. Forme palavras com G e Gi. Tem aí a sílaba G e do outro lado a sílaba Gi. E eu tinha que ligar, né? E formar novas palavras. Então a primeira palavra é gelatina. Depois vem gelado, geleia, gelo. Do outro lado, com a sílaba Gi, eu tenho girafa, gilete, girar, girassol. Página 54. 2. Observe o desenho e complete com G o nome das coisas relacionadas à geladeira. Então, todos esses tracinhos aí, eu precisava apenas escrever G. A sílaba G, tá? G. Então, formou gelatina, geleia, gelo, gelados, gengibre, congelador, tigela, refrigerantes, vagem, vegetais, tá? Só bastava que eu escrevesse G. 3. Leia as palavras e escreva-as na coluna correta. Então, eu tenho aí algumas palavras no quadro. Tem gemada, rugido, gelatina, ligeiro, colégio, regime, tigela, gelo, mágico,
gilete, geleia, relógio. Então, eu precisava apenas separar essas palavras de acordo com a sílaba. Na primeira coluna, sílaba G e na segunda, Gi. Então, ficou assim. Sílaba G. Ficou tigela, gemada, ligeiro, gelo, geleia e gelatina, tá? Com Gi, colégio, gilete, rugido, mágico, regime, relógio, certo? Não sobra e nem falta nenhuma palavra, está certinho aí a quantidade, tá? 6 de cada lado, né? 2, 4, 6. 6 palavras com G e 6 palavras com a sílaba Gi. Ótimo. Então, finalizamos a nossa correção, que foi da atividade da semana passada, né? No dia 19, tá? Falamos sobre palavras escritas com G e J, que dá o mesmo som, muda-se a escrita. E palavras escritas com G e G. Tranquilo? Ótimo. Peguem o livro de vocês. Sucesso. Abram aí na página 109, que será hoje lendo o texto. Nossa aula de hoje, terça-feira, 24 de agosto de 2021. Lendo o texto. Aí eu tenho um bilhete, não é? Tem aí, Bianca, confirmei o dia da apresentação da nossa peça teatral na escola. Será nesta sexta-feira, às 16 horas. Precisamos conversar para dividirmos novamente os papéis, pois Júlia realmente vai sair. Então temos de ver se um de nós fará o papel dela ou se vamos convidar alguém para fazê-lo. Quando você chegar, liga para mim e te conto os detalhes. Beijos, Alice. Então, este é um bilhete e, como sempre, nosso texto nos traz um vocabulário, certo? Porém, antes de irmos para o vocabulário, que é para responder as atividades, né, o estudo do vocabulário, vamos começar um pouco sobre bilhete. Quer dizer que eu posso fazer um bilhete de qualquer forma? Não. Eu preciso de alguns dados para poder fazer um bilhete. Eu preciso do nome da pessoa que eu quero enviar esse bilhete, né? No caso aí, foi para Bianca. Preciso do assunto, né? Para que eu vou escrever esse bilhete? Depois eu preciso me ligar na escrita das palavras, nome de pessoa com letra maiúscula, início da frase com letra maiúscula. Preciso do meu nome, colocar o meu nome, né? Para a pessoa que vai receber o bilhete saber quem escreveu. Porque imagina você receber um bilhete e não ter o nome da pessoa, né? Então você não vai ter nem como responder esse bilhete. Porque não tem para quem você mandar de volta, né? Se você não sabe quem foi. Então, essas são algumas coisas necessárias, alguns itens necessários para que eu escreva um bilhete. Não é do nada eu vou escrever e de qualquer jeito não, tá? Lembra das regrinhas de ortografia, né? De escrita. A questão da letra maiúscula, não é? Do início da frase, da pontuação, que é muito mega importante, certo? E coloca aí uma saudação, não é? Para finalizar aí o teu bilhete. No caso, a Alice colocou beijos, né? Para a amiga Bianca. Então, são alguns dados em que eu preciso para fazer um bilhete, certo? Então, nosso vocabulário traz aí apresentação, detalhes, papéis, peça teatral. Nosso assunto de arte, né? Teatro.
A apresentação é o seguinte: ato de exibir uma peça teatral, números de dança ou canto e etc. Então, a apresentação é o ato de exibir alguma coisa, né? Vamos fazer uma apresentação folclórica. Então, é um ato de exibir algo sobre o folclore, certo? Detalhes. Narração ou exposição minuciosa, né? Detalhes é quando eu explico exatamente tudo que eu preciso explicar, tá? É uma explicação minuciosa, né? Cheia de detalhes. Papéis. Personagem que cada ator ou atriz representa no teatro, no cinema, na televisão e etc. Certo? Então, papéis é aquilo que o ator vai representar. Vou chamar alguma aluna para fazer o papel de Branca de Neve. Então, esse vai ser o papel, vai ser o personagem que tal aluno vai fazer. Peça teatral. Representação teatral. Peça teatral é o ato de representar, né? É o ato de exibir a peça, tá? É o ato da representação no teatro. É o ato de fazer, né? A peça. Então, temos aí o vocabulário. Por que é necessário o vocabulário? Toda vez que tem lendo o texto, tem o vocabulário? Tem. Porque o nosso livro, ele traz o estudo do vocabulário. Tudo que está nessa página, onde tem o estudo do vocabulário, é exatamente sobre o significado dessas palavras, sobre essas palavras aí do vocabulário, tá? Por isso que sempre vem o vocabulário para que você consiga responder às atividades no estudo do vocabulário. Também vem trabalhando o texto, que é a nossa interpretação, não é isso? Pois bem, hoje trago para vocês lendo o texto, que é falando sobre o bilhete, né? Vem aí o estudo do vocabulário. E vamos trabalhar a gramática, ainda no nosso livro Sucesso, falando sobre gênero do substantivo. O substantivo, a gente já viu que ele vem comum, próprio, não é? Comum é tudo que existe, né? Tudo tem nome, tá? E esse nome esses nomes são substantivos. Aí, comum são nomes de objetos, animais, flores, vegetais, frutos. Então, esses são os substantivos comuns. Quando a gente fala de substantivo próprio, é aquilo que dá nome a esses substantivos comuns, tá? Quando a gente fala em cachorro, o meu cachorro é Zeus. Aí, Zeus passa a ser o nome, um substantivo próprio do cachorro. Tá? Então, esse Zeus deve ser escrito com Z maiúsculo, certo? Então, substantivo comum, nome de todas as coisas, né? De objetos, de animais, de frutos, de vegetais, de legumes, de material escolar, comum. Próprio, nome de pessoa, de lugares, de rios, de ruas, de avenidas, de países, né? Então, e de estabelecimentos comerciais. Pronto. Falamos sobre substantivo comum próprio. Hoje vamos falar sobre gênero do substantivo. O gênero do substantivo, ele pode ser masculino ou feminino. Cão é uma palavra masculina. Cadela é uma palavra feminina. Antes de palavras masculinas, usamos o, os, uns. Aí a gente está falando de singular, plural também, né?
O, singular, que é um só. Os, plural, são vários. A mesma coisa com um ou uns. Antes de palavras femininas, usamos a, as, uma, umas. Vamos ao exemplo que o livro nos traz. Então, temos aí. Observe os exemplos. O carro, os carros. Um carro, uns carros. O poste, os postes. Um poste, uns postes. Então, quando a palavra for masculina, eu uso o, os, uns, tá? Caderno. Caderno é uma palavra masculina. Então, eu digo a vocês, peguem o caderno de matemática. Então, o caderno, o, né? Peço a vocês que peguem os cadernos. Os cadernos de arte, né? O caderno de desenho, os cadernos de desenho de toda a turma. Aí, os cadernos, tá? Quando a palavra é feminina, deve ser acompanhada por a, as, uma, umas. Exemplo: a porta, as portas. Uma porta, umas portas. A mesa, as mesas. Uma mesa, umas mesas, tá? Com o tempo, vocês vão memorizar essas regrinhas, tá certo? Lembrando, gênero do substantivo, ele nos traz dois gêneros, masculino e feminino, certo? Os masculinos devem ser, quando eu falar algum substantivo masculino, antes das palavras eu uso o, os, uns. Quando a palavra for um substantivo feminino, antes eu utilizo a, as, uma, umas, certo? O livro de vocês aí na página 13 traz aí alguns substantivos nos gêneros masculino e feminino, né? Para indicar o masculino e o feminino de alguns animais, usamos as palavras macho ou fêmea, tá? Alguns não tem, não muda, como leão, leoa, né? Eu preciso identificar se é macho ou fêmea. O exemplo que tem aí é cobra. Cobra macho, cobra fêmea. Pulga também do mesmo jeito. A pulga macho, a pulga fêmea. Certo? Então, eu tenho homem no masculino, mulher no feminino. Rei, rainha, anão, anã, leão, leoa, bode, cabra, elefante, elefanta, cão, cadela, padre, madre, cavalo, égua, príncipe, princesa, galo, galinha, peru, perua, carneiro, ovelha, compadre, comadre, herói, heroína, padrasto, madrasta, alfaiate, costureira, padrinho, madrinha, imperador, imperatriz.
leitão, leitoa. Esposo, esposa. Genro, nora. Ator, atriz. Gato, gata. Burro, burra. Poeta, poetisa. Boi, vaca. Frade, freira. Sogro, sogra. Entre outras milhares de palavras que existem no nosso vocabulário, não é? Mãe no feminino, pai no masculino, não é? Irmão, irmã, tio, tia, amiga, amigo. Então, existem muitas palavras, não é isso? Pois bem, só reforçando, já iniciamos a nossa terceira unidade e o nosso assunto em gramática é substantivo. Vimos que substantivo é o nome de todas as coisas. O que vai diferenciar é se ele é comum ou próprio, tá? Comum são nomes de objetos, de animais, de flores, de frutos, de comidas, de material escolar. Esses são os substantivos comuns. Próprio é quando eu estou me referindo a nomes de pessoas, nomes de países, de estados, de ruas, de rios, de estabelecimentos comerciais. Substantivo comum próprio. Agora a gente está falando sobre gênero do substantivo. 2 gêneros, masculino, feminino, tá? Quando eu for escrever o masculino, eu faço uso do o, os, uns. Feminino, a, as, uma, umas. Tranquilo até aí? Ótimo. O que é que eu vou pedir a vocês? Vou deixar para vocês as 2 atividades de lendo o texto, tá? 110 e 111. E uma atividade de substantivo falando sobre gênero, tá? Gênero de substantivo na 114. Então, na página 110, tem o seguinte. Atividade 1, 2 e 3. Atividade 1. O estudo do vocabulário, tá? Na 110 é justamente sobre o vocabulário do texto, que foi hoje bilhete, né? Assinale a alternativa em que a palavra papéis tem sentido diferente do que foi empregado no bilhete. Lá no bilhete de Alice, né, para a amiga dela, Bianca, ela falou sobre papéis. Que tipo de papéis são esses? Os atores poderem escolher seus papéis no musical. Era um musical? As crianças leram uma fábula em que o papel de cada animal foi trocado. Foi sobre isso o bilhete de Alice para Bianca? Ou os professores distribuíram papéis aos alunos para eles responderem às atividades? Tá? Ele quer que você diga um sentido diferente daquele em que Alice colocou no bilhete, tá? Quando ela falou assim, precisamos conversar para dividirmos novamente os papéis. Esses papéis em que Alice falava eram papéis das peças teatrais, não é isso? Peças que elas iam representar. Então, uma dessas 3 está diferente desse sentido. Então, marca aí qual é a diferente. 2. Substitua as palavras destacadas por outras de sentido semelhante. Não está dizendo aí, mas é para reescrever a frase, tá certo? Trocando a palavra que está
em negrito, né? Que está aí mais escuro, tá certo? Letra A. Nicolas foi escolhido para ser o personagem principal da representação teatral da escola. Aí você vai reescrever a frase. Nicolas foi escolhido para ser o personagem principal da... Aí vai lá no vocabulário e vê qual é o significado de representação. Aí você vai ver que é peça teatral. Aí completa a frase. Da peça teatral da escola. Tranquilo? B. Contei a André tudo minuciosamente. Aí reescreve a frase trocando a palavra minuciosamente. C. Quando será a sua exibição teatral? Aí troca a palavra exibição lá por outra palavra do vocabulário. 3. Complete as frases com as palavras do vocabulário. Aquelas palavras lá na página 109. Letra A. Qual é o dia marcado para a realização na escola? B. O não sei o que de João na peça será de príncipe. C. Aconteceu um incidente com a professora Marta, mas não sei dizer alguma coisa. D. Mãe, recebi nota máxima pela minha não sei o que do trabalho. Vai procurar lá no vocabulário 4 palavras que se encaixem aí nessas frases, certo? Página 111 é trabalhando o texto, aquela interpretaçãozinha que a gente faz toda vez que lê um texto. Então, tem assim. 1. O texto que você leu é um bilhete. Para quem foi destinado e quem o escreveu? Para quem está destinado, foi enviado esse bilhete. Está lá no comecinho do bilhete. E quem foi que escreveu? Também está lá no finalzinho do bilhete. 2. O gênero textual bilhete é escrito, geralmente, com uma linguagem informal, aquela linguagem bem tranquila, onde a gente coloca beijos, abraços. Com uma linguagem formal, aquelas que a gente coloca atenciosamente, agradecidamente, algumas palavras desse tipo, ou com uma linguagem poética, como se fosse um poema. Tá? Responde, depois a gente vai fazer a correção. 3. Assinale as alternativas corretas em relação ao gênero bilhete. Tem aí 3 alternativas. A primeira, o bilhete é um texto que transmite mensagens curtas, como um recado ou um comentário. Se for verdade, marca aí no quadradinho. Segunda alternativa, o bilhete é um texto longo que apresenta muitos personagens. E a terceira afirmativa é: o bilhete contém o nome de quem enviou, para quem escreveu e o que deseja comunicar. Marca aí. Vou dizer a vocês que são 2 corretas, tá? Das 3, 2 estão corretas. Apenas uma está errada. 4. Você já escreveu algum bilhete para alguém? Para quem você o escreveu? E de que assunto tratava? Resposta pessoal. Você vai responder se já escreveu um bilhete para alguém, sim ou não. Se for sim, você vai colocar para quem você escreveu e qual foi o assunto, sobre o que você escreveu. Se você nunca escreveu um bilhete para alguém, coloca aí não. 5. Qual é o assunto tratado no bilhete escrito por Alice? O que é que a Alice queria, qual a informação que a Alice queria dar a Bianca? Tá na dúvida? Lê novamente o bilhete, certo? Aí já na página 114 é justamente sobre gênero do substantivo. Tá? Atividade 1, 2, 3 e 4. 1. Complete com o ou a antes dos substantivos. Tem aí letra A, titio. B, colégio. C, melancia. D, bolsa.
E, médico. F, médica. G, neta. H, professor. I, banana. J, galo. K, elefante. L, caneta. 2. Mude o gênero do substantivo das frases abaixo. Faça os ajustes necessários. Então, 2, letra A. Aquele homem é baixo, mas não é anão. Aí você vai trocar o gênero. Tá no masculino, você vai escrever no feminino. Se tiver no feminino, você escreve no masculino. Letra A ficaria: aquela mulher é baixa, mas não é anã. Letra B. Vovô e papai foram buscar minha irmã. C. Sua madrinha nunca foi condessa. D. Na fazenda há cavalos, vacas, patos e galinhas. Aí você vai trocar, tá? Trocar o gênero. Se a frase estiver no masculino, você vai reescrevê-la no feminino. Se estiver no feminino, vai escrevê-las no masculino. 3. Numere o feminino de acordo com o masculino. Tem aí 1, rei. 2, irmão. 3, homem. 4, ator. 5, autor. 6, leão. Lá do outro lado, com algumas bolinhas verdes, tem leoa, mulher, atriz, irmã, rainha, autora. Então, você vai pegar o número que está no masculino e vai colocar na bolinha do feminino, certo? 1, rei. Procura lá, rainha, e coloca número 1. Tranquilo, né? 4. Dê o feminino do substantivo e crie uma frase. O substantivo aí é garoto. Então, qual é o feminino de garoto? Aí você escreve e forma uma frase, tá? Então, o primeiro é só completar com O ou A, de acordo com o substantivo. Depois vai mudar no 2. O gênero está no masculino, você vai escrever no feminino. Se estiver no feminino, vai escrever no masculino. 3, você vai numerar o feminino de acordo com o masculino. Vê a numeração e coloca lá na bolinha verde. E o 4 vai escrever qual é o feminino do substantivo garoto e formar uma frase com a palavra do substantivo, só que no feminino. Tranquilo? Maravilha! Então, essa foi nossa aula de hoje. Terça-feira, 24 de agosto de 2021. Nossa aula de língua portuguesa, falando sobre o texto, né? Lendo o texto, bilhete, e falando sobre o gênero do substantivo masculino e feminino. Então, aproveitem a aula. Qualquer dúvida, me pergunta lá no aplicativo. E terminou? Manda para mim, certo? Um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.